Bom, senhores, ponto de vista de epilepsia, a gente tem que conseguir aí classificar de alguma forma que a gente consiga organizar a prática clínica, a abordagem terapêutica e o entendimento fisiopatológico de cada uma das situações convulsivas epiléticas. Bom, então, quais são os tipos de epilepsia? A gente pode ter, então, as apresentações focais e as apresentações generalizadas. Vamos falar, então, da apresentação focal e da apresentação focal com consciência, o que a gente chamava anteriormente de parcial simples, ou seja, crise convulsiva parcial simples. A gente está falando de uma crise focal porque, na realidade, há um disparo e um acometimento focal. E o doente, ele mantém a consciência, ele não tem aí uma crise convulsiva generalizada. Ele tem uma alteração focal, ele faz uma crise parcial, simples, ou seja, ele mantém a consciência. Você consegue falar, ele está fazendo um quadro qualquer de abalo ou de tremor focal, sem perder a consciência. E aí você tem, claro, muitas vezes, alterações sensoriais relacionadas a isso. Você pode ter desde uma simples alteração mínima da percepção desse doente, né, da percepção sensorial, ou ainda alguma alteração motora focal, sem perder a consciência, como está aí na definição. A gente, muitas vezes, nesses quadros de crise focal sem perda da consciência, causa uma sensação muito estranha, porque você vê o doente respondendo a você e muitas vezes apresentando um tremor, uma alteração motora em uma determinada região do córtex, geralmente contralateral à lesão. Após esse evento, esse tipo de quadro focal com consciência, ou seja, mantendo a consciência, ele pode apresentar após isso, por ser uma lesão focal numa determinada área, por exemplo, motora, ele pode apresentar uma paralisia após o evento convulsivo. Paralisia, essa chamada de paralisia de Todd, que é característica após esse abalo convulsivo focal. Então, lembrar aí a paralisia de Todd, escrita por Todd, esse evento focal que acaba por levar a esse evento motor contralateral à lesão, por pegar ali o cruzamento, e aí levar a uma paralisia na região em que houve o abalo pós esse próprio abalo. Bom, a gente pode ter também as crises focais sem consciência, ou seja, a parcial, como a gente chamava anteriormente, parcial complexa, ou seja, você tem uma crise focal e que acaba por, de alguma forma, disseminar no córtex e levar a uma situação de perda da consciência. E aí, com essa alteração da consciência, esse indivíduo, esse paciente, ele pode ter manifestações bastante esquisitas, bastante pitorescas, como automatismos, ou seja, a pessoa fazer movimentos, ele perde a consciência, ele está com uma crise focal, ele perde a consciência, ele faz as coisas automaticamente e ele depois não se recorda, porque ele não tem consciência daquilo. Então, o doente que apresenta o evento numa determinada situação frequente da vida dele, e ele faz aquilo até o final, como se fosse um idoso adentrando ao ônibus, e ele depois não se lembra de nada. E há, claro, diagnóstico diferencial com outras patologias, como ataque isquêmico transitório, perda da memória relacionada a eventos isquêmicos cerebrais, ou ainda como a gente pode ter perseveração, ou seja, ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, ou às vezes alterações psíquicas. Como há uma crise focal, dependendo da localização desse foco, dessa alteração
com perda da consciência, a pessoa pode fazer movimentos bruscos, fazer movimentos que machuquem outras pessoas, fazer uma movimentação sem perceber que ele está sem a consciência, só por esse quadro focal em que ele não consegue ter noção do que está acontecendo. E aí, continuando essa descrição do quadro focal sem consciência, o doente volta com confusão e desorientação pós-ictal, pós esse evento, como eu já falei anteriormente. Isso é difícil porque às vezes as pessoas confundem com alterações até psiquiátricas, né? Porque o paciente simplesmente ele sai do ar e pode se tornar até uma pessoa que é agressiva de alguma forma, porque ela mantém um movimento e ela não sabe disso. Ela mantém um automatismo e ela não reconhece isso e volta sem saber o que aconteceu. Então, essa definição de parcial complexa é bastante interessante, porque a perda da consciência dificulta, às vezes, o diagnóstico diferencial. Bom, e aí a crise focal demonstrando aí, muitas vezes, a alteração que pode levar em outras áreas com alteração de consciência ou disseminação desse evento, tirando a percepção desse indivíduo. Essa crise focal aí disseminando esse quadro convulsivo, sem haver a reação tônico-clônica, só com alteração do automatismo e alteração psíquica. Bom, vamos falar então agora do quadro focal com generalização secundária. Então é basicamente aquilo que eu demonstrei anteriormente do ponto de vista de lesão, ou seja, o doente apresenta o quadro focal e faz uma generalização secundária, ou seja, ele apresenta um movimento, por exemplo, num determinado membro, né, uma apresentação focal e muitas vezes distribui, generaliza esse quadro convulsivo em outras partes do corpo, com abalos em outras regiões por aquela disseminação entre os hemisférios ou até no próprio hemisfério cerebral. Então aí a gente estaria diante de uma alteração de um quadro epilético focal com uma generalização secundária. Bom, vamos falar agora então já das generalizadas e como a gente classifica. A gente tem então aí a crise generalizada, ou seja, a crise convulsiva com essas ondas vindo de várias regiões, não é um evento focal como o anterior, nem muito menos o evento focal com generalização. Nós já temos então o evento generalizado de várias regiões do córtex cerebral levando ao quadro convulsivo. E aí a gente classifica, como no passado, em pequeno mal e grande mal. A gente já não usa mais isso. A gente classifica então o pequeno mal como a crise de ausência e a generalizada de grande mal como a tônico-clônica, ou seja, aquela crise convulsiva que a gente está habituada na prática clínica a ver o leigo realmente se assustar, que é aquele quadro sistêmico tônico-clônico generalizado. E aí, claro, é claro que o generalizado tem perda da consciência por disseminar essa descarga por todo o córtex cerebral, e aí o doente geralmente tem, claro, alteração da consciência. Você pode ter ainda, dentro das generalizadas, os quadros de mioclonia, os quadros tônicos, os quadros apenas clônicos e as apresentações atônicas. Nesses casos, você pode ou não ter alteração da consciência. Nós vamos tentar exemplificar algumas para que a gente possa continuar o nosso entendimento dessas apresentações. Bom, a crise de ausência é uma situação que pode complicar bastante a vida da criança, na maior parte das vezes, por causar dificuldade no aprendizado, a dificuldade no acompanhamento escolar. Como é que funciona essa crise de ausência, já que é uma crise convulsiva generalizada, muitas vezes relacionada a esse desligar? É como você fizesse uma pausa, a criança sai do ar, né? Ela fica com perda da consciência, ela fica aí nesse estado
epilético com ausência, né? E ela simplesmente está completamente desligado da sala de aula. A gente tem algumas outras situações que levam à dificuldade de aprendizado, como a própria dificuldade de visão, perda da acuidade visual. Crianças, muitas vezes, não consegue expressar isso, e aí ela tem uma queda no rendimento escolar por dificuldade de visual, ou ainda por alguma transtorno de déficit de atenção, ou o que a gente acabou de falar anteriormente, as crises de ausência, que são classificadas como crises epiléticas convulsivas generalizadas, com quadro de pausa. A pessoa fica completamente consciente, fica ali totalmente desligada do mundo. Quando ela volta totalmente defasado daquilo que aconteceu anteriormente. Bom, essas crises elas podem ser múltiplas, curtas e, como eu falei, elas levam a uma situação de ausência. Daí a dificuldade que essa criança tem de evoluir e cabe no diagnóstico diferencial dessa dificuldade de aprendizado. Essa criança, ela volta, após esse quadro de consciência, ela pode voltar orientada. Então dificulta bastante, dá aquela sensação de esse moleque está fora do ar, né? Ele está no mundo da lua. Na realidade, ele faz a crise de ausência, dentro dessa classificação generalizada, e quando ele volta orientado. Então é importantíssima aí a participação da escola, do professor, para observar isso, dos pais e, é claro, do neurologista, para poder ajudar no diagnóstico desse evento. A apresentação eletrocardiográfica da crise de ausência é com uma espícula onda de 3 Hz, diferente daquela de Lennox-Gastaut, que a gente tem uma ponta onda de 2,5 Hz. E aí, diagnóstico diferencial, claro que a Lennox-Gastaut, você tem retardo mental completamente diferente dessa situação que a gente está vendo aqui nesse momento. Bom, outras apresentações generalizadas, nós temos as mioclônicas e as atônicas. Do ponto de vista de mioclônica, a gente sabe que parte desses eventos convulsivos, esses eventos epiléticos, eles acontecem durante o estado de adormecimento, do estado de sono, né? Fora da vigília, muitas vezes. Então, os quadros mioclônicos, eles podem ou não ter alteração da consciência, como a gente já disse anteriormente, e a apresentação, muitas vezes, um abalo mioclônico, que às vezes pode ser normal no momento do início do sono. A gente vem cansado, é mais comum o córtex cerebral estar irritado, durante o período em que a pessoa está em franca evolução para o quadro do sono, ou seja, o cansaço facilita esses eventos por essa irritação. O sono, o cansaço irrita o córtex cerebral. E aí então a apresentação da criança fazendo um quadro mioclônico, com a apresentação aí dessa distorção mioclônica, já aí sonolenta, enfim, e que muitas vezes pode estar inconsciente. Os eventos de atonia, a gente tem aí então um evento claro, a criança estava acordada, e segurando ali, então vocês percebem ela segurando a mamadeira, quando de repente, com esse quadro de crise, com esse quadro ictal aí generalizado, ela apresenta uma atonia imediata. Muitas vezes esses quadros podem acontecer, às vezes não só por essa irritação relacionada à proximidade do momento do cansaço, do sono, mas também às vezes com susto. Então, uma situação bastante delicada, porque a criança faz essa crise generalizada com atonia, né, com perda de todo o tônus muscular, por um pequeno susto. Então, é uma situação bastante delicada, porque a criança pode cair, se machucar, né, por esse quadro de atonia. Aí a gente vê, então, a apresentação como exemplo. Bom, o outro evento clássico, do ponto de vista de crise convulsiva generalizada, é a crise tônico-clônico generada, em que você tem a fase tônica e a fase clônica, né, onde há o abalo, né, que é a crise convulsiva clássica, que a gente está acostumado a
a ver e que o leigo tanto se assusta, é a crise convulsiva tônico-clônico generalizada, levando a essa situação que a gente está vendo aqui, com grande aumento do tônus e muitas vezes depois com esses abalos tão característicos da tônico-clônico generalizada. Bom, é claro, mais uma vez também, que a tônico-clônico generalizada, ela leva a um estado de inconsciência e não se apresenta como uma crise que começa focal, não. Ela já começa tônico-clônico generalizada, com inconsciência, diferente daquele quadro focal que generaliza, como a gente mostrou anteriormente.